Então, eu chamo o professor Cícero Barros para a primeira apresentação. O professor Cícero é graduado pela Escola Federal de Educação Física do Paraná, tem o curso PRODEP, o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes Públicos Municipais, promovidos pela Secretaria Municipal do Planejamento, seminário Instrumentos de Gestão Urbana, é diretor do Departamento Técnico de Unidades Esportivas Autônomas da Secretaria Municipal de Esportes, conselheiro municipal de defesa da criança e do adolescente, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física, 4ª Região, delegado da primeira e na segunda Conferência Nacional do Esportes, gerente do projeto SIGA-SEMI, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo, que será o tema da exposição. Bom dia a todos. É um prazer estarmos junto com vocês no segundo Convide, trazendo a informação de um trabalho que estamos desenvolvendo desde o ano passado na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação na cidade de São Paulo. A mudança de programas políticos na nossa cidade é muito grande e ela está sempre atrelada ao representante político do momento. Num estudo que nós tivemos nos últimos anos, na equipe técnica da casa, nós imaginamos de que, se nós quisermos ter uma continuidade de trabalho efetivo desenvolvido em favor da população de São Paulo, haveria necessidade de nós termos esse trem, que é a Secretaria Municipal de Esportes, não o trem mineiro, mas o trem paulista, nos trilhos, para que o dirigente que aparecesse em seguida no comando político da pasta tivesse uma dificuldade maior de mudar totalmente as orientações que a gente tinha ou recebia a cada momento. E isto nós conseguimos através desta nova gestão política, onde na apresentação dos trabalhos nós tivemos um respaldo muito grande, um reconhecimento de todo o estudo, de todo o trabalho anterior que nós tínhamos realizado. E ainda coincidiu de que o prefeito à época, quando nomeou o secretário atual, Walter Feldman, ele deu uma tarefa para esse secretário, que era o de unir o trabalho da Secretaria de Esportes com o trabalho da Secretaria da Educação. E então nós tivemos a felicidade de montar um programa chamado Clube Escola. Esse Clube Escola faz o trabalho na área de esportes, na área de recreação e lazer, de educação física, no contraturno da escola. Então, o aluno tem aula natural na sua escola e no período seguinte ele faz atividades esportivas dentro das unidades esportivas da Secretaria de Esportes. A nossa rede de unidades esportivas, ela é um pouco sui generis também. Nós temos 46 unidades esportivas de administração diretas, onde o poder público nomeia os seus diretores, a condução política dos trabalhos, e temos também uma rede indireta. É uma parceria que se faz com a comunidade e a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura, através da Secretaria, oferece o local onde essas atividades vão ser desenvolvidas. O local é uma área, um terreno que é da Prefeitura. E essa comunidade, organizada sobre uma ONG chamada CDC, Clube da Comunidade, ela gerencia esta área e as atividades internas. O que aconteceu com o projeto Clube Escola
foi de que, sendo uma política pública, a prefeitura ou o poder público pode investir diretamente nessas atividades. É diferente de outros momentos em que a prefeitura daria todas as orientações, mas não poderia ter ingerência e nem dar suporte de pessoal e nem monetário para se tocar essas atividades. E com esse programa Clube Escola, nós tivemos, então, um aumento do leque de gerenciamento dessas atividades e necessariamente teria que ser criado uma ferramenta de informática que nos desse a posição a cada instante de como estaria esse desenvolvimento dessas atividades em cada uma das unidades esportivas. Além dessa situação que eu coloquei, a direta e indireta, nós buscamos também as parcerias com os clubes sociais. Se não me engano, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todos eles estão já enganjados neste projeto. Eles cedem os espaços e nós entramos com o pacote das atividades através de ONGs. ONGs, não aquelas primeiras que eu nomeei, mas que trabalham com o esporte, no desenvolvimento da atividade esportiva. Então, no trabalho que nós desenvolvemos, um projeto de informática, recebeu o nome de SIGA-SEMI, Sistema Integrado de Gestão e Análise de Programas de Esportes, Lazer e Recreação. Como eu disse, esse trabalho já tinha anteriormente algumas situações já definidas. Quanto às unidades indiretas, vários tipos de unidades esportivas atendiam. Os CDMs, que atualmente são os CDCs, o campo de futebol, mini campo de futebol, quadra, cancha de malha, de bocha, e o campo de society e modelódromo. Esse era o tipo de unidades chamadas indiretas. Ele tinha um gerenciamento através de um pequeno banco de dados do EAT, que é o Departamento de Unidades Esportivas Autônomas, que fazia, então, o gerenciamento à distância desse programa. Esta é uma pequena árvore do que seria o relacionamento dessas informações que nós temos no atual ainda banco de dados, que é o BD do EAT 6.0. Esta era a cara do programa e também serviu como base para levantamento de informações para que o Atlas do Esporte pudesse receber quantidades de unidades que a cidade de São Paulo gerenciava, tinha relação mais direta, quais os esportes que eram desenvolvidos, quais as atividades que eram oferecidas para a população. Através do Clube Escola, além daquele grupo de unidades indiretas que eram contemplados no banco de dados anterior, hoje nós temos incluído dentro do programa Clube Escola o Centro Olímpico de Treinamento Esportivo, os estádios municipais, o Pacaembu, a Aclimação, que é a escolinha de futebol, e o Mieniche, que é de beisebol. Os centros esportivos são 21 unidades, 5 balneários, 8 mini balneários, um ginásio de esportes, 6 centros de esporte e lazer, são unidades das Coabs, 228 CDCs, 176 campos de futebol atualmente. E nós não temos ainda o levantamento dos clubes sociais da cidade. E incluímos também nesta relação
por usar o próprio público, que é próprio, o local, como ruas de lazer. Esse programa, nos finais de semana, fecha literalmente um espaço da rua e as crianças podem brincar livremente nesse espaço. Recebem também orientações de como proceder, quais o tipo de atividades que seriam mais comuns serem desenvolvidos nesses locais. Com o Clube Escola, as unidades de administração direta contam com pessoal técnico e administrativo, servidores municipais, ou seja, são todos profissionais do município. E também contam com convênios de oficinas, são atividades complementares muito pontuais que são, então, contratadas através de convênios. E, futuramente, ele também poderá ser gerido por OS, Organização Social do Esporte. É uma novidade para a gestão pública poder usar esta situação de organização social, como já existe há mais tempo na saúde. Nas de administração indireta, nós temos a modalidade de chamamento, é uma forma de licitação. O pessoal técnico e administrativo são funcionários dessa ONG. Os convênios e oficinas também são usados para atividades complementares. E também poderá, no futuro, ser gerido por OS. Diante dessas situações, nós tivemos, então, novas exigências, como na instalação desse programa Clube Escola, detetou-se a necessidade de construção, reformas, de grande parte da unidade ou pequena parte, como uma quadra, uma sala, um vestiário, uma secretaria, o cercamento da área e o próprio alambrado do equipamento esportivo. Houve a necessidade de montar uma equipe que pudesse fazer a avaliação dos projetos, a instalação, o acompanhamento do seu desenvolvimento, o controle das inscrições, das turmas e aí por diante. Até o pagamento mensal, que era o objetivo de cada uma dessas ONGs que entravam na parceria. Então, nós entramos numa necessidade de uma ferramenta de informática que possibilitasse a guarda de grande quantidade de informações, o tratamento dessas informações para ter opções para tomada de decisões, tornar muito visível todas as operações, a comunicabilidade entre os diversos níveis, seja de produção, gestão local, gestão de programas e gerência de programas e gestão central. Também o cadastro de parceiros, a preocupação de que o cidadão tivesse uma visibilidade de tudo aquilo que estava acontecendo na unidade, que o serviço complementar fosse contemplado, aquelas atividades complementares que também pudessem estar incluídas e que oferecesse resposta imediata e confiável. Começa a surgir, então, o projeto SIGA-SEMI. A premissa inicial é de que haveria uma integração imediata com a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde e a Secretaria do Planejamento. Da Educação, pela origem dos alunos que de início fariam parte desse programa. Da saúde, porque todo programa que se pensa grande na área esportiva, há necessidade de ter uma retaguarda na área de saúde. E o planejamento, porque desde então, no início, nós queríamos que fosse georreferenciado, porque a gente teria mais elementos para que a gestão pudesse tomar decisões.
Se eu tenho um aluno que vem de muito distante para uma atividade numa determinada unidade esportiva, eu posso imaginar por que ele não está indo próximo da casa dele. Por outro lado, eu posso saber que ele também trabalha perto dessa unidade onde ele pratica a atividade. São situações que precisávamos ter em mãos. Os módulos, então, definidos é o portal do usuário, que através dele faria todo o serviço interno, os cadastramentos, como unidade, cidadão, escola, associação esportiva, servidor, área pública, histórico do atleta, as contratadas, dos programas, que não só Clube Escola, mas todos os programas poderão ser cadastrados nesse sistema. Cadastro do estatuto, do mandato, taxas, equipamento esportivo, turmas de aula. Por que estatuto, por que mandato, por que taxa? Exatamente pelo relacionamento com as ONGs. A primeira ONG é aquele CDC, que é o gerenciador da área que faz atividade em convênio com a Secretaria de Esportes. E depois vem as outras ONGs que vão fazer o gerenciamento da atividade esportiva, desde a contratação de pessoal, compra de material esportivo, o lanche, a merenda e aí por diante. Configuração da turma de aula e log de acesso. Dentro dos relatórios, nós centramos o relatório administrativo e o relatório operacional. E nas análises, foi sugerido análise matricial, espacial, distribuída e estatística mapeada. Ainda, saúde do atleta de alto rendimento, é o acompanhamento médico de toda a vida desse atleta enquanto ele está nos programas da Secretaria de Esportes. Ele tem o tratamento médico, dentário, de nutrição, psicólogo, assistente social, e várias situações que dão cobertura no dia a dia dele enquanto ele está dentro do programa. A intervenção da engenharia na unidade esportiva, tudo que a engenharia faz na recuperação do próprio municipal. Incluímos também a biblioteca, porque será uma grande base de informações para que o profissional possa estar sempre atualizado nos seus conhecimentos. E o portal de interação com o cidadão. A partir de então, o cidadão poderá conversar, inclusive, com a unidade e fazer até uma prévia da sua inscrição, tanto como sócio da unidade, como em alguma determinada atividade. A capacitação, o módulo offline, em alguns momentos a gente vai encontrar, ainda temos, unidades que não têm a ligação com a grande rede, então ele tem um módulo que funciona local e, diante de determinado momento, ele descarrega no sistema através da unidade que tem o seu link com a internet. Capacitação dos multiplicadores desse sistema e o treinamento também, feito pela ATEC, que é a empresa, a fundação que desenvolveu, está terminando de desenvolver o sistema, e o treinamento dos usuários, que é a PRODAN, que é o órgão municipal que faz o tratamento dos dados dentro do município. O pacote de tecnologia que vai ser entregue para a unidade de administração direta são todos esses. O link, a rede interna, computadores, impressoras de cartão, a laser, o insumo, como o cartucho, cartões, toner, papel, o leitor óptico de código de barra, webcam, catracas e o próprio treinamento do usuário, o funcionário municipal e também das ONGs.
os níveis de acesso: gestão, gerência, subprefeitura e unidade. Na configuração da turma de aula, nós conseguimos amarrar uma série de situações que, interligadas entre si, também nos dariam facilidades de termos outras informações. A partir da unidade, nós temos o equipamento esportivo, a quadra, o ginásio, a piscina. Logo em seguida, qual é o programa que está sendo trabalhado? E em seguida, o nome dessa atividade, se é um esporte, se é uma outra atividade, como ginástica, etc. Quais os dias da semana, os horários, o horário, né, correspondente. Qual é o sexo dessa turma? Masculino, feminino, se é misto? A faixa etária e o número de vagas. A unidade vai ser mapeada equipamento esportivo por equipamento esportivo. Qual é a disponibilidade desse equipamento durante o dia? Desde o primeiro horário até o último horário. A sua distribuição vai ser uniforme, 1 hora para cada atividade. O que seria fora do uniforme seriam as atividades mais específicas que precisam de um tempo maior. Então, diante de cada equipamento, nós vamos ter, na relação das turmas, o número de aula, o número de alunos, né, de vagas provável, nós vamos ter o potencial de atendimento daquele equipamento esportivo. E depois, a partir do momento em que encerradas as inscrições e começada a atividade, nós vamos ter a ocupação real, que é aqueles momentos em que tem atividade naquele equipamento esportivo. Dá para a gestão também um olhar de que nós podemos ter neste equipamento um número maior de alunos, né, de cidadãos fazendo atividades. O que precisa? Então, a resposta direta: eu tenho o local, ele está em condições, eu não posso complementar, não posso ter mais ocupação por falta do profissional, por falta de manutenção, uma série de situações que a gente pode levantar e a gestão tomar, então, providência, se tem interesse ou não, de manter a ocupação total daquele espaço. Diante disso, somado todos os equipamentos esportivos da unidade, nós vamos ter, então, o número real de atendimento daquela unidade esportiva. É algo muito grande. Nós estamos falando naquelas unidades, centros educacionais esportivos, uma média de 4 a 7 mil pessoas atendidas no dia. Santo Amaro, por exemplo, que é próximo de um terminal de ônibus, ele tem o maior movimento de todas essas grandes unidades. Em seguida, nós temos Jardim São Paulo, também próximo da subprefeitura e próximo de um terminal, Pirituba e aí por diante, Vila Maria. Esses grandes equipamentos, eles são subutilizados, exatamente porque não se tem ainda uma forma de descobrir onde está a possibilidade de novo atendimento. A disponibilidade do sistema será de 24 horas por 7 dias na semana. Em 2 anos, nós temos já uma previsão de ocupação de espaço nesse banco de dados de 4 terabytes. Nos primeiros momentos, nós temos o grande cadastramento, que são as informações básicas iniciais, para depois começarmos a gerir novas informações, que é o dia a dia da unidade. Então, a partir do momento do grande cadastramento, nós teremos um avanço um pouco menor a partir daí. Esta é a cara da identidade que o aluno recebe quando ele entra como sócio na unidade, já dentro do programa Clube Escola. E vocês vão perceber, no rodapé, ele tem uma mensagem dizendo que é válido também para
uso na rede pública de saúde. O nosso sistema, ele foi concebido para, em primeiro lugar, verificar se esse aluno, ou se esse cidadão, ele está cadastrado no Cadastro Nacional de Saúde. E se não estiver, ele cadastra lá inicialmente os 4, 5 primeiros dados e traz para o sistema o Código Nacional de Saúde. Então esse aluno, ele poderá se apresentar em qualquer unidade de tratamento de saúde nacional onde tem a rede pública atendendo. No verso vocês veem o código de barra. Este é o código do Cadastro Nacional de Saúde. E esta é a fachada de apresentação do cidadão. Este é o nosso secretário de esportes. O primeiro teste foi feito longe dele. Felizmente o sistema funcionou quando foi feito com ele presente. Existem já pilotos funcionando em Pirituba, em Santo Amaro, na Moca, no Jardim São Paulo e começando também no Centro Educacional do Ibirapuera. Esses pilotos agora, até o final do ano, eles ainda estão usando o ambiente da própria empresa, da fundação. Quando nós tivermos já definido o ambiente na Prodan, então a partir daí entrarão em operação todas as demais unidades que hoje ainda estão fora do sistema. Os parceiros municipais que nós temos é o da saúde, a Secretaria de Saúde, da Educação, de Participação e Parceria, da Cultura, do Verde e Meio Ambiente e coordenação das subprefeituras. Nós temos relações com essas secretarias desde o início dos nossos trabalhos como secretaria a partir de 69. E entrou também a Prodan, que é o local onde será instalado o nosso ambiente de hospedagem do sistema. Esse é o logo. Com o trabalho que nós desenvolvemos junto com a Secretaria de Saúde, despertou novamente no município a necessidade de fazer-se uma integração de todas as bases de dados que nós temos no município. E nós provocamos, junto com a Secretaria de Saúde, um encontro com todas as secretarias de atendimento ao cidadão dentro da área social. E a Prodan, porque a Prodan seria o executor da imagem que nós estamos construindo, tornando realidade essa integração. Ela vai construir o banco de dados do cidadão, que são 4 dados principais, mais os documentos dele, e relacionar cada um dos bancos de dados com seus índices particulares, para que quando das bases de dados acessarem esta integração, ela possa conversar com todas as demais secretarias. O início foi o atendimento na área social. Já se espera de que num futuro próximo nós possamos ter todas as demais bases também integradas, inclusive naquela prestação de serviços com o pessoal na área de finanças, com impostos e etc. Fomos procurados agora, por último, quase final de novembro, pelo representante da Oracle, que vai fornecer o software para o banco de dados, para que, uma vez completado pelo menos 3 meses de produção oficial, nós tenhamos uma publicação desse case na revista Oracle Internacional. Aí, aquela pequena árvore já começou a crescer
e ela seguramente está bem maior do que isso a partir do momento em que forem integrados aquelas atividades como a biblioteca, o próprio portal do cidadão, o atendimento de saúde com atleta de alto rendimento e aí por diante. Era essa então a mensagem que nós queríamos trazer para vocês, com a certeza de que nada está terminado. Eu ouvi há pouco tempo a Soninha dizer isso naquela entrevista, né, que estavam passando no vídeo, de que nada é finito, tudo é medível a partir do momento que você tem uma outra situação futura. Eu agradeço a oportunidade de estar presente no segundo Conbide. Eu vou fazer a apresentação do segundo palestrante. O professor Lamartine é o autor dos trabalhos mais significativos de informação e documentação esportiva no Brasil. Começou com o diagnóstico da educação física, que guiou educação física por 30 anos. Retomou o trabalho com o Atlas e está expandindo o Atlas agora para um trabalho em que ele comanda 400 pesquisadores, mais de 400 pesquisadores, e que já é um exemplo porque ele tem sido convidado pelo Comitê Olímpico Internacional para fazer esse trabalho no mundo todo, e tem uma publicação bem importante, que foi publicada em alemão só, sobre o esporte para todos no mundo, e que é um exemplo de como se pode trabalhar com a internet, como se pode produzir informação e documentação com isso. Podemos entrar diretamente no assunto, começando pelas referências preliminares. Realmente são 4 décadas de exame desse tema, que é muito hábil e precioso para o tema geral do Conbide, a informação. E tem muita delicadeza esse tema, porque ele se liga às estatísticas básicas. Todo país que se preza tem estatísticas básicas sobre educação, cultura, saúde. É vital. O povo, as condições do povo aparecem na hora que nós temos as estatísticas básicas. Infelizmente, nós ainda não conseguimos isso para o Brasil. Mas se luta bastante há algum tempo, então nós temos ali uma história que tem o perigo de se transformar em folclore. Quando me foi comunicado que eu estaria nesse programa, a professora Rejane, que está aqui, no momento não está aqui na sala, ela disse, mas cuidado para não brigar com o pessoal do IBGE. De maneira que, notem bem, o assunto é delicadíssimo. E nós estamos reduzindo a uma briga com o IBGE. Não é absolutamente nada disso. O assunto, para quem entende o que é uma sociedade avançada, se refere a entender o próprio país. E o IBGE é um órgão no Brasil que é um exemplo de desenvolvimento. Mas nós não podemos deixar de lamentar o fato que eles abandonaram o esporte. Eu estou convencido que a única área que o IBGE abandonou até hoje é o esporte, e nós vamos tentar entender por quê. Existe uma razão para isso. Mas, de qualquer forma, essas referências preliminares começam no primeiro Conbide, porque o professor Laércio foi hábil em trazer do exterior pessoas que tratam desse assunto. Infelizmente, o principal deles, que é do sistema Compax, adoeceu e não apareceu. Foi uma pena. Mas trata-se de um sistema muito documentado, muito analisado, de maneira... Tem um site a esse respeito, é um acordo internacional dos países europeus, de maneira que não há dificuldade em ter acesso a essas informações. Bom, de qualquer jeito, nesse Conbide, né, que foi em 2006... já alguma coisa foi apresentada do Atlas do Esporte do Brasil, que, na verdade, é um gatilho. Desculpe estar dizendo isso, muita gente gosta do Atlas, muitos voluntários trabalhando, realmente é uma obra de fôlego, mas ele é um gatilho para
para um defeito nacional. Aqui nós não temos estatística nem diagnósticos. Na educação física, os grandes líderes, o governo, as entidades, se acostumam. Eu vou entrar agora na polêmica e vou fazer denúncias. Esse assunto, ele pede denúncias. Se acostumaram a ter opiniões. Tudo bem, ter opinião é normal, a interpretação é normal, mas nós precisamos de dados para fundamentar as opiniões. Então vence o mais forte, vence o pessoal de prestígio e tira o sentido que o pessoal da educação física se orgulha dos últimos anos, das 4 últimas décadas, que é o seu sentido científico. Na hora que nós abandonamos o dado, e o dado estatístico, nós não abandonamos apenas a sociedade, o povo, a entidade, sociedade, nós abandonamos o próprio sentido científico e partimos para a opinião do mais forte. Eu absolutamente não concordo com essa posição. Se esse congresso tem algum valor, ele pode ter valor técnico, tecnológico, como nós vimos esses dias, mas ele precisa ter uma tese, e a tese central dele é pedir as estatísticas básicas com relação a esta atividade. Como qualquer outra deve ter estatísticas básicas, havendo importância na sociedade, de acordo com os critérios do IBGE. Bom, então nós temos um gatilho, já que não se coletam dados, então a própria sociedade se organiza, que nós estamos nessa fase do desenvolvimento humano, né? O voluntariado hoje substitui. O voluntário hoje, ele, por meio do computador, ele está fazendo milagres. Dizem até que ele pode substituir o governo, mas é uma tese um pouco avançada demais. Mas, pelo menos, eleger presidente, nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, que é uma grande lição para todos nós. Bom, então, ele tem um precursor que, esse sim, foi um instrumento de estatística envolvendo o governo federal da época. Ele foi publicado em 1971. Nós estamos próximos, portanto, a fazer 4 décadas. E os mesmos problemas que foram identificados no diagnóstico da educação física e de esporte no Brasil ainda prevalecem até hoje. São os mesmos. Mas alguns avanços foram interessantes. Eu lamento que o pessoal do lazer tenha já saído. Mas esse diagnóstico mostrou uma coisa interessante. Ele, comparando dados que vinham do exterior com o Brasil, ele realçou a necessidade de incentivar os estudos de lazer. Quer dizer, a educação física, o esporte, não era apenas aquele padrão que nós conhecíamos. Ele ia muito além. E esse diagnóstico 71 já fala na dimensão econômica dessas atividades, juntando ao lazer. Só não citou o turismo, que é a outra dimensão que comparece nas estatísticas da Europa, sobretudo. Mas abriu margem para uma nova concepção da educação física, sobretudo multidisciplinar. Se percebia ali que só era possível entender o fenômeno do esporte no Brasil comparecendo a outras áreas, sobretudo a de saúde. Os dados de saúde são terríveis nesse diagnóstico. Quem lê se entristece, porque dados oficiais do próprio governo. E a época era meio braba, então houve autorização expressa para publicar isso, que mostrava uma população muito inferior em saúde ao que nós temos hoje. O Brasil evoluiu muito nos seus dados, nas suas condições de saúde. E o diagnóstico chega ao final dizendo que o problema da população brasileira não era a educação física, era a própria alimentação. Então é muito interessante que houve posições que mostraram o valor de fazer esse tipo de trabalho, que são diagnósticos, que depois alguns se sucederam, e nós temos uma história que não precisa ser contada até agora, algumas coisas frustrantes, outras avançadas, muita participação. O que interessa é o aqui e agora, então eu caminho para o próximo. Em primeiro lugar, o tema. O tema da nossa explanação é estatísticas básicas, metodologia de coletas e conceitos orientadores da metodologia.
trata-se de um assunto que é abordado pela IASE, que é a instituição inspiradora do CONBID, né, que é a Associação Internacional de Informação Esportiva, e também o SEV, que sempre incentivou esse tema, que faz parte justamente das informações que muitas vezes nós decodificamos como sistema de recuperações de informação, informação científica, livre acesso, que foi colocado aqui, porque o Atlas pertence a essa era do livre acesso, ele coincide na data 2003, que foi o início do Atlas, ao movimento internacional do livre acesso. Ele assume inicialmente, na sua introdução, que ele é um instrumento de livre acesso e trabalhado com voluntários. Muito bem, então esse é o tema. E o objetivo nosso aqui é dar continuidade ao estabelecimento de condições para estatísticas básicas no marco das políticas públicas, com enfoques nacionais e regionais e de conceituação universal. Eu lamento que o senhor Dr. Júlio não esteja aqui como secretário, que a mensagem era, sobretudo, voltada para eles. É claro que para nós aqui é conversarmos e trocarmos ideias, mas a reivindicação, a apresentação técnica é para o Ministério, é para a autoridade. A autoridade é que define a política pública e nós podemos, portanto, oferecer contribuições para que essas políticas públicas sejam realmente implementadas. O Ministério do Esporte tem feito grandes avanços, e um dos grandes avanços, a meu ver pelo menos, são essas conferências nacionais. Ocorre que ela naturalmente vai se impor pedindo os dados, porque senão fica um grande show de opiniões. E existe a situação nacional relacionada à atividade física da população, que tem conexões com a saúde, tem conexões com várias outras dimensões da vida nacional. Então, é inevitável que essa conferência se encontre com os dados. Então, o nosso propósito é de oferecer critérios, padrões e conhecimentos que facilite essa tarefa do Ministério do Esporte. Eu gostaria de comentar que eu estou abordando a situação do governo federal, mas seria também, talvez até melhor, abordar a condição dos estados. Depois que o Atlas foi publicado, surgiram várias iniciativas estaduais de coleta de dados. Então, eu comecei a me preocupar e, de certa forma, tenho influenciado, talvez desautorizado, não vejo autoridade que possa dar essa atribuição, de tentar meter na cabeça das pessoas dos estados para não partirem com padrões próprios, senão vai ser o caos nas estatísticas. Temos pelo menos 5 estados do Brasil que começaram algumas iniciativas nesse sentido. O caso de sucesso é o estado de Sergipe, que o professor Ailton de Oliveira, da Educação Física, conseguiu montar com base no Compass. Então, esse é um grande exemplo. E num estado pobre da federação, estado de Sergipe. E ele conseguiu cobrir com os seus levantamentos todos os 73 municípios. É uma grande vitória de ter os dados padronizados. Imagine se ele, por conta própria, o governo do estado, estabelecesse esses padrões de levantamento de dados. Aqui na sala está presente uma pessoa que, neste momento, está planejando para o estado de Minas Gerais. O Ronaldo Dávila está sentado ali, que é da instituição que hospeda o segundo CONBID. Muito bem, é pelo menos uma pessoa que se aproximou para conversar, porque ele sente a mesma necessidade. O que ele vai fazer? Vai estipular os padrões próprios para ele fazer o levantamento? O absurdo do absurdo que nós temos que denunciar é o IBGE, que em 2003, 2004 e 2005, basicamente, estipulou critérios de levantamento de dados sobre instalações e recursos humanos explicitamente para um levantamento do Ministério do Esporte. E depois abandonou. Quer dizer, a própria instituição maior que deveria fazer um acerto de uma padronização nacional e estadual incentivou a balbúrdia nessa área.
Existem 2 levantamentos nacionais que não são do Ministério atual, são de outras administrações, e 2 administrações realizadas na década de 90, que resolveram levantar instalações esportivas no Brasil. Uma fortuna que foi gasto nisso, com padrões diferentes. Nós colocamos um ao lado do outro, um não se comunica. A gente não sabe o que é, nem o que aconteceu. Dinheiro jogado fora. Então, os casos são muito entristecedores para todos nós. E são providências simplérrimas. Às vezes, com uma reunião de 1 ou 2 dias, se estabeleceria alguns padrões que, por acaso, já existem, são usados internacionalmente, e que resolveria essa situação. Outro receio que eu estou tendo, e eu quero que vocês sejam testemunhas, eu cheguei hoje à audácia de dizer ali ao Ronaldo, vem cá, se o Ministério do Esporte não fizer essa padronização, que é só chamar os técnicos e fazer uma reunião ou tirar a informação que vem do exterior, que isso já foi cansavelmente estudado. Então, os estados que estão trabalhando nesse tipo de informações, que são 6, talvez 7, fariam por conta própria isso. Agora, eu tenho muito medo dessa situação. Senão nós estamos pervertendo a própria federação do Brasil. A federação não é apenas uma coerência de leis, é uma coerência de dados. O governo federal precisa ter esse dado, como os estados precisam também. As conferências, as tais conferências nacionais, elas precisam ter esse dado que sejam válidos para todo o país, para que as pessoas entendam. Eu não quero me estender nisso, que os presentes sabem perfeitamente do valor da informação padronizada. A professora Sueli ontem falou sobre isso. Nós podemos montar várias coisas aqui, com vários processos, mas tem um determinado momento que a normatização tem que se impor, porque senão o sistema desaparece. Nós todos não teremos validade. Mas eu gostaria de insistir, porque isso é uma situação política que precisa ser reservado. Eu já pensei até em pedir o auxílio do CBCE quando o presidente está ali. Sim, as pessoas que têm o poder, seja do governo ou das instituições profissionais, elas podem insistir, vem cá, vamos fazer uma padronização, é só dizer isso, porque senão ninguém cuida. Tem uma denúncia aqui mais adiante que eu vou fundamentar agora para defender a minha tese, e que não é só do Ministério do Esporte. Os governos no Brasil, nos estados, nos municípios e na federação, eles dão prioridade primeiro aos seus próprios projetos das instituições. Aí se explica por que o Ministério do Esporte, logo no seu início, quis fazer um levantamento de dados das prefeituras com um padrão deles. Por quê? Serviria para um diagnóstico do próprio governo. Quer dizer, o país não interessa são os projetos das pessoas. Eu tenho receios que esse diagnóstico seja um diagnóstico de projetos do Ministério do Esporte. Eu tenho sido consultado para isso e tenho gostado muito das pessoas que assessoram o ministro do Esporte, porque eu senti que elas têm uma outra visão. Então, a nossa esperança é fundamentada não num otimismo emocional, mas objetivo. Eles mesmos já perceberam que tem que partir para uma situação dessa e nós devemos nos apresentar justamente para que eles consigam fazer isso. Até eu convido o Ronaldo, que está aqui presente, o Ailton não está, deveria estar, são as pessoas que deveriam estar falando aqui, eu já insisti nesse ponto. Senão, nós estamos cuidando do mito e das opiniões. Há pessoas que estão trabalhando no campo para fazer esse tipo de realização que precisam ser ouvidas. O Laércio já chegou a cogitar de uma reunião própria para isso. Então, nós precisamos avançar com as pessoas, são jovens, são pessoas de uma outra geração que resolveram enfiar a mão na massa para resolver essa situação. Porque os estados estão progredindo, o Brasil não é só miséria, nós temos visto isso, e o progresso significa levantar os dados estatísticos e saber fazer as coletas. Mas, objetivamente, vamos ver coisas mais interessantes. Primeiro, saber como é que foi esse diagnóstico, uma vez que nós estamos próximos a ter um outro diagnóstico que o Ministério do Esporte quer fazer antes do término do governo Lula.
Esse aqui tinha dados estatísticos para planejamento governamental, nacional e regional. Ele apareceu porque, nesse período, houve uma sequência de diagnósticos. Foi o primeiro grande diagnóstico da educação, por exemplo, da energia, a matriz energética do país e vários outros. Muitos estrangeiros vieram explicar aqui no Brasil como se faziam esse diagnóstico, que foi o caso desse aqui, que foi um israelense, que deu indicações como se poderia fazer esse tipo de trabalho. E, além disso, interpretação de diagnóstico gerencial. Ou seja, os dados foram montados para gestão, para intervenção de governo. Conceitos de bases internacionais, tais qual, como eu já falei, sobre o lazer. Foi incorporado o entendimento do lazer internacional, que não era bem aquele que era dominante na educação física da época. Rudimentos de memória, não era memória, registro de memória propriamente dito, mas se percebeu ao longo dessa tarefa que alguma memória era necessária para interpretar os dados. E, finalmente, o IBGE. Nessa época, o IBGE era dono das informações sobre o esporte. E, pasmem vocês, o primeiro levantamento de esportes feito do IBGE foi em clubes em 1890. Isso se estendeu, esses levantamentos, na área cultural até recentemente. Se eu não me engano, 2002, 2003. Há uma coincidência a entrada do Ministério da Cultura na área do IBGE. Eles já levantavam dados da cultura, mas houve exigências maiores, o IBGE teve que se adaptar às novas solicitações da cultura e, coincidentemente, acabaram com os levantamentos no esporte. Nem ficou na área da cultura, nem em lugar nenhum. Então, para as estatísticas nacionais, o esporte não existe. E o que existe são feitos por particulares, voluntários, por instituições e grupos como nós temos montado até hoje. No Atlas, que prossegue, como nós vamos mostrar aqui, existem mais de 1.000 voluntários, de maneira que passou a ser algo importante dessas novas propostas de substituição governamental, que eu tenho muita preocupação. Eu não acho essa solução em termos de estatísticas básicas. Isso é prerrogativa de governo, isso é política pública. Isso não é para ser manejado por particulares. Tenho muito receio. Recentemente, a Associação Brasileira de Indústria do Esporte propôs fazer um estudo do PIB do esporte e me chamaram, eu recusei e chamei a atenção deles que isso é prerrogativa do IBGE, isso é do governo federal. Na hora que o particular começar a manejar esses dados para uso, para a venda de produtos, é o abastardamento da nossa profissão. Isso não é possível acontecer. E por que acontece? Porque o dado não existe. É que a indústria cresceu demais. Eles querem avançar e têm aquilo na garganta. Portanto, está aí nós partirmos para soluções. De qualquer forma, o gatilho está aqui. São dados descritivos e quantitativos, organizados como banco de dados, ou por registro de memória com acesso livre. É uma outra formatação e que provavelmente ela se justifica no nível que ela pode atender uma necessidade de informação. Abordagem de gestão de conhecimento e de estabelecimento de padrões e conceitos internacionais. Usa basicamente o COMPASS, que é esse padrão internacional. Adoção do método NetCitizen, 410 voluntários. Já houve, na origem, hoje são mais do dobro disso. Esse NetCitizen é o famoso fenômeno do uso da internet para mobilização política, como nós vimos no governo Obama, na eleição do presidente Obama. Existem vários outros exemplos fora da política e o Atlas é um dos exemplos aqui no Brasil. A base institucional tem sido o CONFEP e um consórcio de entidades que deu suporte, principalmente para a impressão do Atlas, que foi muito cara. Então, nós tivemos 17 instituições, que foram praticamente todas as principais do esporte brasileiro. E não teve envolvimento do IBGE. O IBGE não participou dessa atividade. Então, nós vemos aqui o suporte do Atlas do Esporte 2005, foi um consórcio cujas entidades estão aqui.
O contato entre as entidades foi muito interessante, que se percebeu que eles levantavam de dados e as necessidades deles, e se aprendeu muito e viu-se que é possível estabelecer políticas públicas com o suporte dessas instituições. Impressionante, a Confederação do Banco do Brasil, a Federação Nacional de Associação Atlética do Banco do Brasil, que tem uma organização de dados condigna ao primeiro mundo. Impressionante. Só eles não usam os padrões internacionais, portanto, eles estão fora de uma apreciação melhor, mas muito bem feita. Eles atingem mais de 1 milhão de usuários. Bom, o exemplo de dados do Atlas estão aqui, nós não vamos nos alongar. Aqui é usando um dos critérios internacionais, que é o tal do IPAC, né, que foi assumido pela saúde do Brasil e não pela educação física. Hoje, o padrão chegou pela saúde ao esporte, e eu acho que chegou para ficar. Quem usou em escala nacional foi o Instituto Nacional de Câncer, que fez um levantamento muito grande da alimentação e da atividade física do país, e dá acesso por download no site dessa instituição. Então, nós vemos aqui outros dados levantados, e são todos gigantescos no Brasil. Todos os dados relacionados ao esporte são gigantescos e são explicados pelos números que estão aqui, que já houve este levantamento que foi da Fundação Getúlio Vargas, e posteriormente houve um outro levantamento em São Paulo, que não tem nada a ver com a Fundação Getúlio Vargas, que mostra que o PIB do esporte no Brasil é 2% do PIB global. Só isso justifica para 4, 5 Ministérios do Esporte. A verba do Ministério do Esporte é ridícula diante do porte que o esporte é no Brasil. Essa questão do PIB é política também, porque ela é que pode conduzir o IBGE para ter as estatísticas básicas. A questão do PIB também é que valoriza as atividades que são feitas aqui e, portanto, projetos que precisam ser feitos de memória e tantas outras coisas que há tantos anos todos nós trabalhamos para ter no esporte. É que vale a pena do ponto de vista econômico. E se vale a pena do ponto de vista econômico, vale a pena do ponto de vista social e político e cultural. Bom, estamos aqui com o COMPAS, só num dos exemplos. O Ministério passou muito tempo discutindo quais seriam as definições, o que é esporte educacional, o que é esporte, esporte de alto nível, e por aí afora vai. Nenhum país conseguiu resolver isso. Isso é uma mera ilusão. Não existe uma definição precisa sobre essas atividades em lugar nenhum. Isso é um problema acadêmico, inclusive. Como é que fez o COMPAS? O COMPAS, ele não é uma organização totalmente técnica, ele é um acordo. Os países europeus se reuniram e fizeram um acordo, mas vem cá, como é que a gente vai saber o que é esporte para levantar dados sobre o esporte? Então, eles foram muito inteligentes, eles fizeram definições que abarcam tanto o esporte de alto nível, como as atividades de lazer ou educacional. Por que isso? Porque o critério central é o econômico-político, é da representatividade da atividade no país e mais o seu valor econômico. Então, eles têm um conceito próprio. E os países concordaram em levar em consideração. Isso não significa que tem um valor acadêmico. Muita gente vai discutir isso que está aí. Mas é operacional para estatísticas. O exemplo aqui no Brasil, muito interessante, que justifica o uso desses conceitos, é o emprego. O IBGE batalhou 30 anos para ter conceitos precisos do que era o desemprego, porque muda no país por região. E, finalmente, eles conseguiram resolver essa situação, mas sempre com problemas que não batia com a realidade. Então, o conceito é muito importante, também isso é algo que não precisa ser explanado, várias pessoas já abordaram essa questão, ele precisa ser escolhido da forma operacional para que o dado corresponda a isso e, portanto, nós podemos prever a gestão. Bom, a situação atual do Atlas. A professora Silvana antes perguntou, o Atlas mencionou e disse que não sabia onde estava. Ela é correta, muita gente não sabe, mas essa é a situação do Atlas. É um projeto iniciado em 2003, ele trabalha basicamente com voluntariado e tem o suporte do CONFEP de instalação.
Atualmente ele tem um portal próprio, cujo acesso é esse que está aqui, vocês podem acender a qualquer hora. O impacto são 6 mil acessos, é uma média por mês, há quedas e sobe um pouco mais, mas já se justifica. Não é grande acesso, porque hoje qualquer site ele atrai muita atenção das pessoas, que a maioria entra, não sabe nem exatamente o que é. Mas, de qualquer forma, ele se justifica, porque muitos alunos e pessoas que querem estudar coisas sobre o esporte no Brasil têm esse acesso. E tem os segmentos regionais, tem do Rio Grande do Sul, que já tem um atlas próprio na internet, sediado no mesmo lugar, que é o CREF do Rio Grande do Sul. O Estado de Sergipe, que está publicando seu primeiro livro agora, e vai passar o conhecimento, a metodologia para o Estado da Bahia. O Pará, que tem um grupo em Belém trabalhando, Santa Catarina, que fez um primeiro levantamento, está em revisão, o Rio de Janeiro, com a Baixada Fluminense, 13 municípios, numa escola de educação física que resolveu abordar essa questão, e Minas Gerais, que nós temos iniciativas aqui, eu até desconheci o que o Ronaldo fazia, mas sabia o esforço que estava sendo feito pelo Estado e pelo CREF local. Então, isso aqui necessita de uma evolução. Ele não pode ficar apenas nessas circunstâncias. Aqui mesmo, nesse encontro, e para isso que vale o encontro, falei com o professor Hélio, não é? Que apresentou ontem a questão do repositório institucional, e ele ofereceu os préstimos do IBIC para dar um suporte num software que coloque, então, essas atividades de acesso internacional, do Google, etc. Com isso, deve aumentar tanto a participação do Brasil, nós sabemos que isso é algo importante, não somente para o esporte, mas de um modo geral, para essa área de informações, e também para valorizar melhor esse esforço que foi feito em termos de acesso livre. Nós já temos lições do Atlas 2005. Então, vamos mais rápido para terminar e depois para os debates. As entidades não adotam perspectivas nacionais, exceto em diagnósticos nacionais, como é o caso do Instituto Nacional do Câncer. Cada um cuida de si e ninguém quer saber do país. É uma longa história isso no Brasil. Não tem paz, o país não tem pai. Padrões e conceitos são jurídicos. O esporte está enredado em conceitos jurídicos, que não tem nada a ver com a realidade, e não socioculturais. Então, as áreas têm isolamento artificiais, e isso tem impacto sobre a própria administração do esporte nos estados e no próprio governo federal. Temos o caso da Copa 2014, dos Jogos Olímpicos 2016, que é uma confusão muito grande, que essas candidaturas e esses eventos abarcam diferentes áreas, não é só esporte. O maior impacto é da reforma urbana das cidades. Muita gente pensa que é só jogar a bola dentro do futebol, dentro do estádio, que a coisa vai ocorrer. Se muda o país todo, aeroportos, cidades, e são 12 cidades no Brasil, e que muitas já começaram a mexer, inclusive essa que nós estamos nesse momento. Então, é preciso eliminar essas áreas de isolamento artificial, e a secretaria da professora Rejane foi muito feliz nisso aí, que conseguiu montar um livro, também dentro do processo de voluntariado, de pessoal das universidades, que é o livro sobre mega eventos esportivos, que está no site do Confef, para vocês fazerem o download. www.confef.org.br, tem um banner, Legados do Esporte, cliquem lá que vocês têm acesso a essa obra. Outra lição do Atlas: entidades não são pressionadas para atender prestação de contas e não exame de impacto. O SESI e o SESC têm promovido reuniões para estudar a questão dos dados. Essas duas entidades juntas representam um atendimento a 15% da população do Brasil. É uma coisa imensa. Então, eles têm a responsabilidade do dado, tal qual como nós todos, nas prefeituras, nos estados e no Ministério do Esporte, nas universidades.
Então, eles é que começaram a transmitir que são obrigados a organizar dados para prestação de contas. É algo parecido ao município, ao Estado e ao próprio Ministério. Nós não estamos preocupados com o impacto na população, nós estamos preocupados em prestar contas. Isso ocorreu com os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que ninguém está sabendo qual foi o impacto dos Jogos Pan-Americanos. Pode ter sido até negativo. Sim, porque tudo foi organizado para prestar contas do dinheiro que foi gasto. Então, isso é uma das lições que está se percebendo agora. E segundo reuniões que nós fizemos no Sesc do Rio, eles têm uma sugestão muito interessante que talvez seja para todos nós. Tá bem, vamos fazer para prestação de contas, mas vamos estabelecer um padrão que aí as nossas informações poderão ser somadas por nacional, ou comparadas, ou até saber o que essas entidades estão fazendo no país, que eles trabalham com atendimentos, que não tem nada a ver com a participação. É uma coisa, inclusive, abstrata. Bom, o IBGE retirou-se do esporte e passou a cobrar por levantamento da sua assada. Denúncia. Eles não têm mais interesse no esporte, que vai ao Ministério. Bom, se vocês deixarem ou quiserem que nós levantamos os dados, vocês pagam um tal. Isso é chantagem. O que está acontecendo é chantagem. Esta é a razão que a professora Rejane não queria que eu viesse aqui, mas eu vou reproduzir isso. Já foi dito para o IBGE, honestamente são mandados documentos para eles entraram em pânico. E eu acho que isso deve continuar sim. Nós devemos exigir, porque eles se acostumaram a uma corrupção que eles não conseguiram fazer com a área da cultura, porque é perigoso fazer isso com a área da cultura. Todo mundo sabe. Eles fazem conosco. Então, eles abandonaram a área, que era uma responsabilidade deles centenária, e agora esperam que sejam subvencionados para eles fazerem o que deveriam fazer por exercício de si mesmos. Eu deixo a critérios do Combid para resolver essa questão. Eu confesso que eu já individualizei isso. Eu saio na porrada, individualmente, com eles. Eles são sujeitos que precisam ser enfrentados. E só o fato deles terem medo já significa que eles estão equivocados e precisam ser enfrentados. Bom, tendências perceptíveis quanto ao trato do ato do esporte. Como modelo, crescente necessidade de estatística básica como suporte às políticas públicas. Não é possível fazer política pública só com opinião. A opinião é importantíssimo, faz parte do sistema democrático. Mas sem dados é um pouco perigoso, que pode ser que nós estejamos atuando sobre coisas falsas. Esse programa gigantesco do governo federal, da Bolsa Família, é inequivocamente o melhor exemplo. Não se sabia exatamente o como ia acontecer com o dinheiro chegando a essas pessoas. Agora se sabe. Nós temos dados estatísticos sobre a pobreza no Brasil, coisas que foram jogadas ao léu por aí e ninguém sabia. Agora nós temos pesquisas a respeito. Outro caso, que não é minha ideia, que outro dia eu ouvi, fiquei muito impressionado, décadas e décadas fizeram levantamentos de desastres no Brasil. Desastre automobilístico. Mas tinha um dado lá que ninguém estava preocupado. Era a condição do motorista e o que ele bebia. Repentinamente encontraram um dado desse num estado, passou por outro. Hoje já se sabe que é o principal problema de quem dirige no Brasil. E é responsável pela maior parte das mortes de acidente automobilístico no Brasil, que é uma coisa gigantesca. Porque não tinha o dado. A estatística mostrava que o carro ia numa pista lá, ia numa estrada cá, só não dizia o que estava acontecendo com o motorista. Até pelas horas, agora se percebe, era noite. Agora se sabe o que é. Décadas de jogo de dados sem saber o que está acontecendo. Então, políticas públicas precisa de estatísticas básicas, sim. É uma condição sine qua non. Adoção da gestão de conhecimento na área do esporte, lazer e turismo. Isso é uma perspectiva. Isso é perceptível, como já foi dito ontem aqui, e é interessante porque leva os profissionais a se adaptarem aos sistemas de informação e a tocarem com o pessoal da informação. E retorno do IBGE quanto à coleta de dados na área do esporte. É como o pessoal da indústria diz, uma área que tem 2% do PIB não pode ficar
separada do país. Vai chegar algum momento que as próprias autoridades do IBGE vão chegar a essa conclusão. A minha percepção é que os estados vão conseguir isso. Basta fazer uma reunião aqui, se faz aqui em Minas Gerais, aqui nesta universidade, reúne 5 estados, é isso. Pronto. O IBGE já se coça. Sabe por quê? Está substituindo o IBGE. Eles estão acomodados porque ninguém está pressionando. Agora, é perigoso que o próprio Estado diga, São Paulo, se quiser, se transforma num pequeno IBGE. Sempre vem essa conversa lá e eu me preocupo com isso. Lá tem 50% de tudo que se faz no esporte do Brasil, segundo o Atlas. Basta esse Estado ter um sistema próprio, nós desconhecemos o Brasil. Isso é uma incoerência. E isso precisa ser levado à discussão. Senão nós faremos um encontro meramente tecnocrático. Desculpe se alguém se insulta com isso, mas não é possível. Diante dos problemas, a gente tem que ajustar. Uma hora tem que ser político mesmo, outra hora tem que denunciar, outra hora tem que criticar, e depois volta à técnica. Temos que conviver com a situação. E na questão do IBGE, é interessante cogitar de mudanças. Então, eu posso dar exemplos. Isso aqui é a tese feita pelo Ailton Fernandes de Oliveira, que eu imagino que seja a pessoa. Eu já fiz a minha parte, são os outros. Essa pessoa tem menos de 30 anos, e o Ministério achou essa pessoa. E ele tem feito consultoria para o Ministério, então nós estamos vendo gestão do conhecimento, sim, isso já tinha sido abordado com muita propriedade pela secretaria da professora Regiane e da Leila Mirtes, e pode ser de todo o complexo do Ministério. Aliás, é um programa do governo federal, não é do Ministério. A gestão do conhecimento hoje é uma imposição federal. É interessante as pessoas tomarem conhecimento disso, que parece que é um sujeito que chegou e teve uma ideia qualquer. Não é o caso. Então, isso aí é uma tese de mestrado, que é uma verdadeira política de como agir nessa área. Detalhe, feito por gente do Nordeste. Não é o pessoal lá de São Paulo ou do Rio de Janeiro que tem tanta moral para dizer como é que é esse negócio de levantamento de dados. Que se importa em saber que o Brasil é cheio de diferenças, como já foi dito aqui. É preciso prestigiar o pessoal lá de cima. Então, eu tenho fé que essas pessoas que abram novos caminhos e estão tendo sucesso. E sugestões, isso é para terminar. Eu lamento que o secretário do Ministério do Esporte não esteja nessa mesa, mas a Regiane chegou agora e eu deixo com ela. Sugestão, estabelecimento de padrões pelo Ministério do Esporte, sobretudo, participantes no esporte. Se não é política sem povo. Política de opinião, em parte está correta. Política sem dados básicos é igual a Bolsa Família antes do governo Lula. Por que não tinha Bolsa Família? Porque não tinha dado. Não tinha justificativa. Aí era ideológico. Um achava que tinha, outro não tinha. E entrou no ideológico. Não, tem que ter Bolsa Família. Aí veio o dado. Quando veio o dado, comprovou-se o que queria. Aqui, então, nós não precisamos brigar. Isso não é Bolsa Família. Não é uma questão ideológica. É simplesmente de lógica que o participante do esporte seja o grande alvo dos levantamentos feitos no Brasil. E PAC na saúde, isso também já está superado, porque a saúde já assumiu. E com base no Compass, que já está dentro do IPACT. E esse dos participantes foi o que foi experimentado no estado de Sergipe. E eu espero que aconteça aqui em Minas Gerais. Cálculo do PIB do esporte, já tem 2 medições, mas é interessante que o IBGE se envolva nisso. Aí eu não sei como é que pode ser conseguido isso. Se isso não for feito pelo IBGE, o pessoal da indústria vai fazer. Incentivo aos estudos econômicos e de mega eventos com base no PIB, estimativas de emprego. Isso é consequência, isso não é só informação. O que falta no esporte é que os países europeus fizeram. É que a área é muito grande e hoje é uma área de emprego. É uma área de impacto econômico. No Brasil, estima que seja 1,5 milhão de empregos. Está por baixo. O pessoal da Confederação Brasileira de Clubes, e que fizeram medição com clubes, acha que isso vai acima de 2 milhões. Eu não sei dizer. Acho que é muito complicado a gente dizer no momento. Mas não importa. 1 milhão ou 2 milhões é 1/5 da população empregada da indústria de construção civil, por exemplo. É uma área importante.
Eu não sei se vocês sabem dos últimos números, e eu vou dizer agora, para terminar, pelo menos 500 mil está na área profissional. São 200 mil registrados, dado absolutamente confiável. 200 mil não registrados, é a média 1 por 1 pelo Brasil afora, e deve ser mais do que isso, não se sabe, que dá 400 mil. E 105 mil dentro das faculdades de educação física, que não são 600, como você disse no início, são 800. O Brasil explodiu em escolas de educação física, não sei se para o bem ou para o mal, não se tem ideia da qualidade disso, mas explodiu. Dá 500 mil pessoas envolvidas só no segmento profissional. Sendo assim, incentivos e estudos econômicos é que está faltando. Talvez isso aconteça aqui em Minas Gerais. Eu não vou contar a história, mas já há um movimento para começar a dimensionar isso economicamente, que provavelmente os secretários outros de qualquer governo, seja no Estado, município ou no governo federal, têm dificuldade diante do valor do esporte, não sabem nem lidar com isso. Na França, é uma professora, a ministra do esporte, ela participa do primeiro escalão de governo, lógico. O produto lá é 4,5% da França. É igual ao turismo, quer dizer, essa senhora mexe nos cordéis dela, ela tem um impacto toda a nação, e é do esporte. É que lá é fundido com o lazer e o turismo. Então, é algo que vale muito mais do que nós achamos que vale. Nós subestimamos a nossa própria área, e isso não é razoável do ponto de vista de gestão. Nós temos que dar um nível adequado à intervenção que é feita, à nossa discussão e os nossos empreendimentos. Bom, eu quero agradecer e gostaria de agradecer com um anúncio. Eu me junto ao pessoal da memória. Eu acho que é o precioso. E a história. Isso justifica e explica os dados. O dado por si mesmo, ele tem pouco valor. Ele se justifica quando ele é interpretado. E a memória costuma, como o Cícero estava mostrando a nós, ela é necessária para nós podermos interpretar o que nós estamos vendo. Então, há vários movimentos, nós vimos aqui, e em abril próximo, nós estaremos organizando no Rio de Janeiro. Não posso dar garantia de abril, porque o Ministério do Esporte está envolvido e deu boa acolhida à proposta de levantar o acervo da Maria Lenk, que, se nós não cuidarmos agora, ele pode desaparecer, e ele reflete toda a evolução, talvez documentada, dos anos 20 e 30. Não existe um acervo igual àquele no Brasil. Nós temos que salvar isso. A ideia é fazer em DVD, digitalizar tudo e espalhar pelos centros de memória que existe, para participantes de congresso e tudo mais, democratizar a informação. Se for realmente em abril, pelas listas do SEV, nós divulgaremos isso e esperamos a participação de vocês, e desde já, a partir desse momento, no almoço e até o final, estou esperando pessoas que queiram participar, que nós vamos fazer já no modelo aqui que nós vimos, de levantamentos feitos por pessoas voluntárias, que possam fazer trabalho coletivo e de dados e de informações de memória. Muito obrigado.